Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma atividade e hoje é segunda-feira, dia 24 do mês 5. Hoje é segunda-feira, dia 24 de maio. Vocês vão começar a atividade copiando o cabeçalho no caderno, tá bom? Preencha o nome da professora e o nome de vocês, tá? Vamos começar a nossa aula com a atividade da língua portuguesa. Vocês vão pegar o livro Ler e Escrever na página 36 e 37, tá? Antes da gente começar a nossa atividade, eu quero mostrar para vocês um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais do que a gente vai ver. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a acentuação das palavras, sobre a divisão das palavras em sílabas e, principalmente, nós vamos falar sobre a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra, tá? Vamos ver? A sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais fortemente em uma palavra e nós vamos aprender a identificá-la. Caneta. Vamos ler devagar. Caneta. Conseguiram identificar qual a sílaba tônica? Se ainda não conseguiram, vamos chamar essa palavra. Caneta. Agora deu para perceber qual é? Então, nós descobrimos que a sílaba tônica da palavra caneta é ne. Vamos realizar esse exercício com outras palavras. Superfície. Vamos chamar superfície. Perceberam que fi é a sílaba tônica? Plástico. Plas é a sílaba tônica. Carro. Car é a sílaba tônica. Ao chamar, é a sílaba que foi alongada. Vamos continuar fazendo esse exercício de chamar as palavras para identificar a sílaba tônica. Barril. Chinelo. Caracol. Viram como é fácil? E as sílabas que não são tônicas é chamada de sílabas átonas, que são as outras sílabas da palavra. Toda palavra tem uma sílaba tônica e ela pode estar em diferentes lugares da palavra, como vocês puderam observar. E dependendo do lugar ou posição dessa sílaba, a palavra terá uma classificação, que nós vamos aprender agora. Para classificar uma palavra conforme a sua sílaba tônica, nós temos que verificar a posição. Se a sílaba tônica é a última, nós dizemos que é uma palavra oxítona. Violão é a última sílaba tônica. Baú. U é a sílaba tônica. Perceberam? Agora, vamos aprender quando a sílaba tônica é a penúltima na palavra. Então, ela é classificada como paroxítonas. Chocolate. Lá é a sílaba tônica. Sabonete. Ne é a sílaba tônica e ela é a penúltima da palavra. Então, é uma palavra classificada como paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós dizemos que a palavra é proparoxítona. Mágica. Ma é a sílaba tônica. E é a antepenúltima, então é uma proparoxítona. Vamos treinar agora. Janela. Já identificamos a sílaba tônica e ela é a penúltima, então classificamos como paroxítona. Música. A sílaba tônica é mu e é a antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona.
Nariz. Ris é a última sílaba tônica. É uma oxítona. Agora vocês vão abrir no Ler e Escrever, na página 36. Etapa 4, Estudo da acentuação. Atividade 4A, Estudando a acentuação. Aqui, a professora iria escrever na lousa. Então, como a professora não tem lousa, vou explicar para vocês aqui na nossa videoaula, tá? Vamos ver a diferença entre as palavras sabia, sábia e sabiá. Vocês sabem a diferença do significado e por que umas têm acento, outras não? Umas têm acento na primeira sílaba, outras na última. Por que essa diferença na escrita e no significado? Vamos lá? Então, nós temos aqui as 3 palavras já escritas. Vamos falar um pouquinho sobre o significado de cada uma. Sabia é aquela palavra que vem do verbo saber. Você sabia que a flor tem várias cores? Então, sabia, do verbo saber. Sábia é um adjetivo feminino de uma mulher, de uma moça, de uma menina. Mulher sábia, que ela significa que ela é inteligente, que ela tem sabedoria, né? Agora, sabiá é aquele passarinho, né? Então, sabia, sábia, sabiá. Aqui nós temos as palavras divididas em sílabas. Todas as 3 palavras possuem 3 sílabas, tá? Porém, a nossa sílaba tônica de cada palavra não é a mesma. Lembram do vídeo anterior que a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, né? A palavra sabia, do verbo saber, qual que é a sílaba forte? Vamos chamar? Sabia! O que vocês acham? Qual que é a sílaba mais forte, então? Sabia! É o bi, né? Bi. É a sílaba mais forte, né? Então, é a nossa sílaba tônica. Ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima sílaba? É a penúltima, né? Então, sendo a penúltima sílaba, essa palavra é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? E agora a palavra sábia. Vamos chamar? Sábia. Qual que é a nossa sílaba tônica? Qual que é a sílaba mais forte? É o sa, né? Então, a sílaba mais forte é a antepenúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Sendo a sílaba tônica a antepenúltima, essa palavra é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? O que vocês acham? É uma proparoxítona, né, pessoal? É a sílaba mais forte, é a antepenúltima, então ela é uma proparoxítona. Sabia. Sabia. Qual que é a sílaba mais forte? O A, né? Então, a nossa sílaba tônica é a última sílaba. Sendo assim, sabiá é uma paroxítona, proparoxítona ou uma oxítona? É uma oxítona, né? Então, como é que vai ficar? Então, ficou assim, né? Sabia, paroxítona, sábia, proparoxítona e sabiá, uma oxítona.
Percebam que nem todas as palavras são acentuadas. Mesmo que não tenha acento, nós podemos distinguir qual sílaba tônica é, tá? Quando a palavra tem o acento, já facilita, porque o acento vem para deixar a sílaba mais forte ainda, né? Então, quando tem acento, nós já sabemos que essa sílaba é a sílaba tônica. Quando não tem, vocês têm que chamar a palavra. Imaginam vocês que vocês estão no portão de uma casa e precisam chamar alguém que tem esse nome. Sabia. Então, vocês vão chamar alguém que se chama Sabia. Então, vocês vão chamar Sabia. Então, vocês vão ver que a sílaba que vocês pronunciam mais alto é a sílaba tônica, tá bom? Continuando a nossa atividade, vocês já viram um pouquinho, então, da classificação das sílabas, né? Que dependendo da posição que a sílaba tônica está, nós temos, então, as classificações oxítona, paroxítona e proparoxítona. Agora, vocês vão realizar a etapa 5, classificação das sílabas. Atividade 5A, classificando as sílabas tônicas, tá? Então, vamos lá. Na página 37, a professora vai falar algumas palavras que vocês vão escrevê-las aqui nesse quadro, tá? Na primeira coluna, vocês vão escrever as palavras que a professora vai dizer. Então, vamos lá. Sofá, chácara, boneca, lágrima, café, animal, espetáculo, árvore, gostava, chocolate e, por último, mágica. Escreveram as palavras aí? Após vocês escreverem, na primeira coluna, na segunda, vocês vão colocar a palavra separando-as por sílaba e vão fazer um círculo ou um quadrado ou até grifar a sílaba tônica, tá? Que é a sílaba mais forte. Depois que vocês encontrarem a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, vocês vão dizer a classificação que elas são, tá? Se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vocês entenderam? Então, vai ficar assim, ó. As palavras que a professora ditou. Aí, vocês vão separar as sílabas delas e marcar qual sílaba é a mais forte. Quando a palavrinha tem acento, facilita para vocês, né? Porque aí vocês sabem que aquela sílaba que tem acento é a mais forte. Sofá, chácara. E agora boneca não tem acento. Vamos ver qual que é a sílaba mais forte? Boneca. Então é o N, né? Ela é a mais forte e não tem acento. Então, a sílaba sendo a mais forte, a última, é a oxítona. A sílaba sendo a antepenúltima é proparoxítona. A sílaba sendo a penúltima é uma paroxítona, tá, pessoal? E aí, vocês vão fazer isso no restante, tá? Nas outras palavrinhas. E a nossa aula de língua portuguesa termina por aqui.